Olá! Com o patrocínio do Badoff, que faz o melhor brioche da cidade, está entrando no ar pela TV Pop, canal a cabo Speed Fiber, analógico 14, digital 15.6, o programa No Ataque e na Defesa. Você também pode nos assistir pelo YouTube, Facebook ou pelo site da TV Pop, tvpop.org. Hoje, as atrações do programa são as seguintes. No primeiro bloco, vamos falar de campeonato brasileiro, fazer aí um retrospecto até aqui, até a 8ª rodada do campeonato e projetar as duas próximas rodadas. No segundo bloco, o assunto será Copa do Brasil. Também faremos a análise dos confrontos que foram sorteados pela CBF. No terceiro e último bloco, é a vez de comentarmos sobre Libertadores, Copa Sul-Americana, Copa do Mundo de Clubes e assuntos polêmicos com os meus convidados que estão aqui no estúdio. Marcelo Guimarães representando o Botafogo, lá na outra ponta André Bellato, torcedor do Flamengo, e no meio-campo Leonardo Lindsdorf, representando o Fluminense, e Marcos Macedo, que também é colaborador do programa e torcedor do Vasco da Gama. Então vamos começar o programa falando sobre Campeonato Brasileiro. Análise até a 8ª rodada com projeções da 9ª e 10ª rodadas. Vamos colocar aí na tela a classificação do Campeonato Brasileiro. Temos aí na tela, para os nossos telespectadores e também para os nossos convidados, a classificação do Campeonato Brasileiro. Em primeiro, liderando o Palmeiras com 19 pontos, seguido do Atlético Paranaense, que alcançou a vice-liderança após a goleada que impôs ao Botafogo na Arena da Baixada. Ontem, jogo atrasado da 5ª rodada, o Atlético Paranaense venceu por 4-1 e soma 16 pontos. O São Paulo é o terceiro colocado com também 16 pontos, a exemplo do Fluminense, que também tem 16 pontos. Fechando o G5, o Flamengo com 14 pontos. O Vasco está na 9ª colocação com 11 pontos ganhos e o Botafogo na zona do rebaixamento. Abre a zona do rebaixamento em 17º colocado com apenas 6 pontos ganhos. Vamos falar um pouco aqui com os meus convidados sobre Campeonato Brasileiro. Começando aqui pelo Marcelo. Marcelo que ontem viu o Botafogo sofrer uma goleada para o Atlético Paranaense por 4-1 e o Botafogo está ali, como vimos, abrindo a zona do rebaixamento. Marcelo, como você vê a participação do Botafogo até aqui no Campeonato Brasileiro? Apenas 2 vitórias em 7 jogos, foram 5 derrotas e 2 vitórias. Marcelo, boa tarde, obrigado aqui pela sua presença no programa. Boa tarde, Pachá, colegas. Eu tenho que responder mesmo? O que eu acho? Tem. Uma tristeza. Realmente o desempenho do time está bem abaixo, mas nós estamos já sem técnico, sem defesa, sem ataque. Então, acho que está no lugar que deve estar Marcelo, mesmo. foram investidos nesse time do Botafogo 700 milhões de reais. Muito investimento e pouco resultado até aqui. Lembrando que o Botafogo foi eliminado na pré-Libertadores para o Barcelona de Guayaquil e também não conseguiu a classificação para a fase final do Campeonato Carioca. Quer dizer, uma campanha decepcionante para um investimento num patamar tão elevado de 700 milhões. Então a campanha do Botafogo, você confirma que ela é decepcionante. Por enquanto ela está sendo E o que fazer para mudar essa situação, Marcelo? O sinal amarelo da rebaixamento já está aceso. E agora procurar um técnico que deu um padrão de jogo para o time. O jogador não é um elenco de craques, né? Mas acho que bem trabalhado. Time ruim. Ontem, claro, sentiu a falta do seu melhor jogador, que é o Danilo, que está na seleção brasileira. Está servindo a seleção. Mas eu acho que o emocional já está começando a prejudicar um pouco também o desempenho do time. Por mais é esperar um técnico. Uma reação, então. Para fazer uma reação, ainda com 6 pontos, nós teoricamente estamos a 4 pontos do 10º lugar. Um jogo a menos. Um jogo a menos, quer dizer, poderia estar melhor, né? Mas é o que nós temos para o momento e
esperar ver se vai melhorar mesmo. Porque até agora todo mundo está evoluindo, né? Os cariocas estão todos ali subindo nas suas posições e nós estamos patinando. Não é? Aguardar aí os próximos acontecimentos. Bom, vamos falar agora com o Marcos Macedo, torcedor do Vasco da Gama. Vasco da Gama, após a chegada do treinador Renato Gaúcho, que substituiu o Fernando Diniz no comando técnico do Vasco, subiu muito de produção. O Vasco alcançou aí 3 vitórias e um empate contra o Cruzeiro, e o Cruzeiro só empatou nos acréscimos. Marcos Macedo, muito obrigado pela sua presença, e como você está vendo a participação do seu Vasco da Gama até aqui no Campeonato Brasileiro? Estava muito ruim nas primeiras 4 rodadas, né? Porque estava em último lugar na 4ª rodada. Subiu, quer dizer, também entrou o Cuiabano, que foi um achado ali muito grande. Para mim até é o melhor lateral esquerdo do Brasil no momento. Se seleção o momento, de repente ele pode até ter uma chance. E é continuar assim, o Vasco está com um bom banco de reserva, está com um bom elenco. O problema do Vasco, no momento, é cabeça de área. Ele está sem cabeça de área, tanto titular como para uma reposição de segundo tempo. Mas a princípio o Vasco está muito bem, melhorou no ataque. Subiu de produção com o Renato, então? Subiu com produção com o Renato e sem o Coutinho também subiu, surpreendentemente. Enquanto, Marcos Macedo, seria errado da minha parte dizer que o torcedor do Vasco vive uma lua de mel com o time, principalmente após a chegada do Renato Gaúcho? Vive lua de mel e que está com muita esperança a torcida de que pode ser um ano bem legal para o Vasco. Sem sofrer com nenhuma ameaça de rebaixamento? Sem sofrer e com chance de Copa do Brasil e Sul-Americano. Campeonato Brasileiro não, que é um tiro longo, né? Ainda acho que não tem elenco para um campeonato longo. Ainda mais contra Flamengo e Palmeiras, mas tem boa esperança aí para a Sul-Americana e Copa do Brasil. Bom, então vamos agora ver o ponto de vista do torcedor tricolor com o Leonardo Sindorf. Leonardo Sindorf, desde logo agradeço a sua participação mais uma vez aqui no programa No Ataque na Defesa e gostaria de saber de você se as atuações do Fluminense nas 8 primeiras rodadas te agradam e se o torcedor tricolor pode esperar mais desse time treinado pelo Zubeldia, que por enquanto, como mandante jogando no Maracanã, está invencível. Leonardo Sindorf. Boa tarde, Pachá. Boa tarde, colegas. Bom início do Fluminense, né? Eu acho que o time está conseguindo manter a invencibilidade, como você disse, né? Algumas peças os estão rendendo. O Fluminense conseguiu melhorar o seu elenco, principalmente do meio campo para o ataque. Então, Lúcio Acosta, Savarino, está dando uma consistência ao time, né? E acredito que o Fluminense tenha tudo para fazer um grande ano, né? Eu estava conversando até com o Marquinho aqui, o grande sofrimento, a grande dor do torcedor do Fluminense hoje é os 35 minutos do segundo tempo até o final. Os últimos 3 jogos do Fluminense foram sofríveis, né? Contra Vasco, nem se fala o que aconteceu. O que você quer dizer que o Fluminense tem deixado a desejar na parte final? Eu acho, essa parte dos jogos aí que o Fluminense do Vasco tem que dar uma ajustada. Quase levou a virada, sim. Quase levou o empate do Grêmio, melhor colocando. Sim, tem que dar uma. O Zubeldia tem que tentar arrumar esse último terço, esse terço final do jogo, né? Que tem sido sofrível, está né? acontecendo isso, uma desconcentração, o Fluminense acha que já ganhou a partida. Eu acredito que seja uma desconcentração e na minha opinião, alguns jogos o Zubeldia demora muito a mexer, né? Então demora muito, deixa os jogadores que estão ali ficarem extasiados até o final. Então isso tudo está um pouco na conta do treinador. É um pouco. O maior exemplo foi o jogo com o Vasco. Dificilmente vai acontecer um outro jogo no Campeonato Brasileiro de 10, 15 minutos, você com 2-0. Foi melhor em 2/3 da partida. Sim, sim. Contra o Atlético Mineiro, o Fábio também salvou no último lance. O próprio jogo contra o Atlético Paranaense, o Fluminense fez o terceiro também nos acréscimos. Enfim, o Fluminense dando uma acertada nesse último terço aí do jogo. Agora acredito que vai ser um grande ano para nós. Bom, então ficou aqui faltando a participação do André Belato, primeira vez aqui no programa No Ataque na Defesa. Agradeço a sua presença, André, e como você está vendo a participação do Flamengo no Campeonato Brasileiro, lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos do que os seus principais concorrentes. André, é com você.
Boa tarde, Pachá. Boa tarde, pessoal de casa. Meu amigo Léo, Marquinho, Marcelo. Prazer enorme estar aqui participando do programa. Bom, Pachá, o Flamengo, depois da turbulenta demissão do Felipe Luiz, está surpreendendo. Acho que o time está conseguindo entender as ideias de jogo do Leonardo Jardim. Particularmente, achei a demissão do Felipe um quanto tanto estranha, Eu ia te perguntar sobre isso. Estranha, mas... Você não concordou com a demissão? Não, acho que foi muito precoce. Acredito que deva ter acontecido alguma coisa nos bastidores que não veio a público ainda. Mas, enfim, acho que foi uma boa escolha na substituição do Felipe Luiz. Leonardo Jardim é um nome que te agrada? Leonardo Jardim me agrada. Já tinha sido no passado uma indicação do próprio Jorge Jesus, quando ele saiu, né, do Flamengo. É um cara que, por onde passou, né, pela França, pelo Oriente Médio, na Grécia, conseguiu ganhar as ligas. É um cara que está conseguindo implantar as ideias dele. O time também é um time de muita qualidade, está conseguindo entender o novo estilo de jogo, um estilo mais vertical. Não tem tanta, né, fica tanto rodando a bola, é um time mais vertical e acho que temos boas perspectivas aí para a continuidade dos campeonatos que a gente está participando. No seu modo de ver, a demissão do Felipe Luiz não foi correta, mas te agrada o nome do Leonardo Jardim e você já vê alguma evolução no time do Flamengo? Quer dizer, aquela posse de bola que o Flamengo tinha sem agredir, quer dizer, o Flamengo ficava muito tempo com a bola, mas pouco criava chances de ataque. Você acha que isso já melhorou com a chegada do novo treinador? Ele até usa o termo, né, a posse de bola estéreo, né, que fica para lá, para cá e não... Exatamente. E não finaliza, né? E hoje você vê a Arrascaeta chutando de fora da área, os próprios pontas pisando mais na área, né? Parece que o Lino está se acertando bem com o novo treinador, né? Está tendo melhores apresentações, estava devendo muito, né? Uma contratação com investimento tão alto e produzindo pouco, mas está progredindo. Enfim, acho que temos um grande elenco, treinador já rodado, experiente, que entendeu, aparentemente entendendo o que é treinar o Flamengo, né? Um time não perdeu ainda, né? Isso é importante frisar, com pouco tempo de trabalho ainda não perdeu. Então acho que a gente tem boas perspectivas aí pela frente, Pachá. Ótimo. Então, ouvimos aqui as opiniões de Marcelo Guimarães sobre o Botafogo, do André Bellato sobre o Flamengo, do Leonardo Sindorf do Fluminense e do Marcos Macedo do Vasco da Gama. Agora vamos ver aqui uma tabela bastante curiosa, elaborada aqui pelo meu colaborador Marcos Macedo, que está me honrando com a sua presença aqui. Nós temos aí uma tabela na classificação por pontos, vitórias, derrotas. O Fluminense, por exemplo, 16 pontos, 5 vitórias, 2 derrotas, tem 13 gols feitos, 4 sofridos, um saldo de gols de 4 positivo, pontos como mandante 12, pontos como visitante 4 e por aí vai. E o Flamengo tem 14 pontos com 4 vitórias, 1 derrota, 13 gols feitos, 5 sofridos, um saldo positivo de 8 gols, 7 pontos como mandante, 7 pontos como visitante. O Vasco da Gama tem 11 pontos, 3 vitórias, 3 derrotas, 13 gols feitos, 13 sofridos, um saldo de 0, 10 pontos como mandante e 1 ponto apenas na qualidade de visitante. E o Botafogo, entre os cariocas ainda, com a pior situação, 6 pontos, 2 vitórias, 5 derrotas, 11 gols feitos, 16 sofridos, um saldo negativo de 5, 3 pontos como mandante e 3 pontos como visitante. Demais informações aí estão nessa tabela. Eu gostaria aí da análise de cada um dessa situação, embora já tenham falado sobre como os times estão produzindo até agora, mas eu gostaria aí, olhando essa tabela aí, realmente a atuação dos seus respectivos times está aí traduzida nessa tabela? Vamos começar aqui pelo Marcelo Guimarães. Eu acho que realmente é a realidade que está sendo mais Botafogo iniciou bem o campeonato, demonstrado. Marcelo. Botafogo goleou o Cruzeiro 4-0, deu esperança ao seu torcedor de uma boa campanha, mas depois... Foi o único rendimento depois positivo começou a entrar dele. água e até agora o Botafogo não conseguiu uma reação, além de uma boa vitória jogando contra o Bragantino, que é muito difícil vencer o Bragantino lá no seu estádio.
Mas só a diferença lá de 10 pontos aí para Fluminense e 8 para o Flamengo já fica difícil de tirar. Eu vejo aqui que então, o problema maior do Botafogo eu identifico aqui na sua defesa, né? Sofreu 16 gols, tem um saldo negativo. Também. Mas traduz, então, essa realidade. A realidade é essa. O time é esse aí que nós estamos apresentando aí para a nossa torcida. Vamos ver a opinião do Léo Sindorf, em que o Fluminense, até o momento, com um jogo a mais que o Flamengo, é o melhor entre os cariocas. Léo Sindorf. Não, traduz, né, Pachá? 5 vitórias e 2 derrotas do Fluminense até aqui. Eu acho que é aquilo que eu digo. O Fluminense tem, nos jogos, né, no primeiro tempo, tem jogado no seu limite, aí conseguindo fazer os resultados no início. Tá traduzindo esses números iniciais do campeonato, né? Essa questão realmente é o que acredito. Derrotas do Fluminense para Palmeiras e o Vasco. Palmeiras e o Vasco, então. Ambos na condição de visitante. Sim, esse jogo com o Vasco aí foi marcante negativamente, né? Então, se o Fluminense acertar seu último momento no segundo tempo aí, a gente vai fazer um grande ano, né, com esse campeonato, e a pontuação tá interessante nesse início. Estou confiante. Tá, então vamos ver agora a opinião do Marcos Macedo, Vasco da Gama. 3 vitórias, 3 derrotas, né? Digamos 50% de aproveitamento aí do Vasco da Gama. Mas o Vasco da Gama também vejo aqui que sofreu muitos gols, embora tenha feito 13, sofreu o mesmo número de gols. Marquinho, o problema do Vasco está na sua defesa? Não tá, porque o do Vasco ele é diferente dos outros clubes, porque o Vasco são 8 rodadas, 4 com o Fernando Diniz faz 1 ponto, 4 com o Renato faz 10, então a realidade do Vasco agora é a do Renato. Aí, essa parte negativa do Vasco vem das 4 primeiras rodadas com o Fernando Diniz. Então a realidade do Vasco não está muito traduzida ali por enquanto. Com o Renato Gaúcho vai subir de produção, digamos assim, o desempenho da defesa? Vai se manter como está. Vai se manter. Como está agora. Acho que subir mais que isso não dá para o Vasco não, mas está ótimo. Está ótimo. Você está mais animado com o Vasco do Renato Gaúcho do que com o Fernando Diniz, não é isso? Tá todo mundo, todos os vascaínos estão bem mais animados. Bem mais empolgados, né? Bem mais. Tá bom. E agora, para fechar, o Flamengo, com 14 pontos, tem um jogo a menos, tem 4 vitórias e 1 derrota sofrida para o São Paulo na estreia do campeonato. Foi a única derrota até aqui. O Flamengo também se destaca aí pelos gols feitos, né? Fez 13 gols e sofreu apenas 5 gols. Tem um saldo positivo de 8. André, o Flamengo, então, correspondendo às expectativas? Está correspondendo, Pachá, mas é importante lembrar que a defesa do Flamengo, que em 2025 era tão sólida, né? Tomavam poucos gols. Tem alguns indicadores aí que o Flamengo passou um percentual grande dos jogos sem ser vazado. O início do ano não foi assim, né? No final da gestão do Felipe. E agora, com o Léo Jardim, parece que a defesa já está um pouco mais sólida, os números indicam aí, pelo que você disse. Então, estou bastante esperançoso que a gente volte até aquela defesa consistente. Tá bom. Vamos ver aí os jogos aí rodada por rodada. Vamos colocar aí os jogos rodada por rodada. E eu quero fazer, agora tem que ser rapidamente, uma resposta bem objetiva. Analisando ali rodada por rodada, nós temos os jogos, os confrontos, e eu quero projetar a 9ª e 10ª rodadas. Cada um guarde ali os seus respectivos confrontos dos seus times. E vamos começar então pelo Marcos Macedo. Marcos Macedo, pode voltar para cá, produção? Marcos Macedo, Vasco tem Curitiba fora e Botafogo em casa. Ganha os dois. O que você projeta? Ganha 2 vitórias? 2 vitórias. Mais 6 pontos para o Vasco? Sim. Então o Vasco tem 11 pontos, vai a 17 pontos. Começa a brigar na parte de cima da tabela, na sua opinião. Não, nunca vai brigar com Flamengo e Palmeiras, mas contra o resto, não sei, de dizer, pode ser, mas ganha as 2. Vasco, com essas 2 vitórias, fica aí com o Renato Gaúcho apenas um empate contra o Cruzeiro. Demais jogos, tudo vitória. Que eu acho que ganhar do Curitiba dá e do Botafogo em São Januário também dá. Depois não sei o que vai acontecer, mas... Bom, não, mas eu quero só essas 2 rodadas. Essas 2, tá. Eu acho que o Vasco ganha as 2 e aí vai para a parte de cima da tabela. Vamos passar aqui para o Fluminense, nós estamos quase no tempo do encerramento do bloco.
Leonardo Sidor, Fluminense, próximas rodadas, Corinthians em casa e Curitiba fora. O que você projeta nessas duas rodadas para o seu Fluminense? Eu acredito para achar uma vitória contra o Corinthians no Maracanã e vou apostar no empate lá com o Curitiba. Então o Fluminense 4 pontos, vai a 20 pontos, na sua opinião. André Belato, Flamengo, próximos jogos, Bragantino, sempre um adversário difícil, até porque contra o Flamengo a atuação é sempre diferente. E depois o Flamengo pega o Santos no Maracanã. O que você projeta para esses dois confrontos aí do Flamengo? Pachá, você disse bem, Red Bull, Bragantino sempre complica o Flamengo, sempre jogos difíceis, mas confio na vitória. E contra o Santos, reencontro com Gabigol, contra Neymar, não sei se joga. Gabigol não está confirmado, Neymar talvez sim. Então, mas confio nas 6 pontos. 6 pontos, Flamengo vai a 20 pontos, continua brigando na ponta da tabela. Confio nisso. Certo, agora vamos fechar aqui com o Marcelo Guimarães, que tem aí 2 jogos pelo Botafogo, Mirassol no Newton Santos e depois o clássico contra o Vasco em São Januário. O que você projeta para esses 2 jogos do Botafogo, que está numa fase complicada, Marcelo? Não tem outra opção a não ser as 2 vitórias. 2 vitórias, acredita em 6 pontos? Tem que acreditar. Então o Botafogo vai a 12 e provavelmente com essas 2 vitórias aí, sai da zona do rebaixamento. É isso? A provavelmente. Tua expectativa é essa? A minha expectativa é essa. Tá. Bem que jogo em casa, jogo Marcelo fora. Otimista, tá bom, mas dá para ganhar do Mirassol em casa e o Vasco é um clássico. É, o clássico mas previsível. O Botafogo nas últimas partidas que enfrentou o Vasco foram jogos equilibrados. É verdade. Bom, então para fechar aqui o primeiro bloco, nós vamos mostrar aí agora os jogos entre os cariocas. Nós tivemos aí 3 jogos envolvendo os times cariocas, com o Fluminense derrotando o Botafogo 1-0. O Botafogo também foi derrotado pelo Flamengo na 5ª rodada por 3-0. O Fluminense, a derrota foi na 3ª rodada. E na 7ª rodada, o Vasco de virada venceu o Fluminense por 3-2. Então, levando-se em consideração só os clássicos, o Flamengo fez 3 pontos, o Vasco fez 3 pontos e o Fluminense também fez 3 pontos, sendo que o Fluminense em 2 jogos. O Botafogo ainda não venceu os seus principais rivais na competição. Bom, falamos aí tudo sobre Campeonato Brasileiro, expectativa das próximas rodadas com os nossos convidados aqui. E no segundo bloco será a vez de analisarmos aí a Copa do Brasil. O intervalo é rápido, voltamos já. Você que está assistindo ao programa No Ataque na Defesa, preste atenção nessa dica. Se a fome atacar, contra-ataque com o melhor brioche da cidade. Massa macia, sabor irresistível e com muito recheio. Pensou brioche? Pensou pagode. Estamos de volta com o segundo bloco do programa No Ataque na Defesa. Faltou só uma informação, a média de público. A produção vai colocar aí, só a título de informação, média de público até a 7ª rodada. Não computa aí a 8ª rodada, no Brasileirão. Tá aí, o Flamengo lidera aí a estatística de média de público, seguido por Bahia, Corinthians, São Paulo, Cruzeiro. Mais abaixo ali, após o Coritiba, vem o Fluminense. E na página 2, o Vasco e o Botafogo. Com uma média inferior, o Vasco se explica pela capacidade de São Januário. E o do Botafogo, o torcedor... não consigo entender, não comparece muito aos jogos do Botafogo no Newton Santos. Bom, ilustramos aí, vocês puderam conferir aí a média de público no campeonato até aqui, então vamos encerrar o Campeonato Brasileiro com essa informação e passarmos a tratar de outro assunto, outra competição, que é a Copa do Brasil. Os confrontos foram definidos na tela aí para você, todos os confrontos da Copa do Brasil. A produção colocou aí. Nos cariocas, o Flamengo enfrenta o Vitória, primeira partida no Maracanã e segunda partida será na Bahia. O Vasco da Gama enfrenta o Paysandu, sendo que o Vasco faz a segunda partida
como mandante, o Botafogo enfrenta a Chapecoense e a segunda partida será em Chapecó. E o Fluminense pega o Operário, campeão paranaense, sendo que o Fluminense fecha esse confronto jogando como mandante. Então aí os jogos, e eu quero perguntar aqui aos meus convidados, mas antes vou só colocar uma imagem aí dos campeões para podermos conferir aí os campeões até aqui da Copa do Brasil. O Cruzeiro, aliás, o Corinthians é o último campeão, tem 4 títulos. O Cruzeiro é o maior vencedor da competição, com 6. Depois, em segundo, empatados Flamengo e Grêmio com 5 conquistas. Fluminense e Vasco da Gama tem 1 conquista cada um. E o Botafogo ainda não teve o gosto de vencer a Copa do Brasil. Vamos começar lá pelo André Belato, falando aí sobre esse confronto Flamengo e Vitória. André, Flamengo e Vitória, o Flamengo goleou o Vitória no Campeonato Brasileiro do ano passado por 8-0. Você acha que o Flamengo pode repetir esse resultado? É muito difícil, mas tem condições ou não de passar pelo Vitória, segundo jogo na Bahia? Pachá, são campeonatos diferentes, né? São situações diferentes. Mata-mata. Mata-mata sempre é perigoso e como joga o primeiro jogo em casa, tem que literalmente matar o jogo nesses primeiros 90 minutos. Se deixar para resolver no Barradão, pode ficar complicado. Flamengo, lembrando, venceu o Vitória pelo Campeonato Brasileiro por 2-1, mas foi um jogo em que o Vitória jogou mais do que o Flamengo e merecia uma melhor sorte, mas o Flamengo acabou vencendo por 2-1 com gols de Pulgar, que foi um golaço de fora da área, e se eu não estou equivocado, o Arrascaeta. Não é isso, André? É isso mesmo. Então tá bom. Agora vamos passar aqui para o Leonardo Sindorf. Leonardo, confronto do Fluminense contra o campeão paranaense, o Operário, que ganhou o título enfrentando o Londrina. Fluminense avança na Copa do Brasil, sua expectativa? A mesma opinião do André aqui. Não, o Fluminense decide em casa. Decide em casa, mas assim, o primeiro jogo... O Flamengo decide fora. Tá, fazer o resultado em casa, porque jogar por um empate campeão fora. Paranaense lá, segundo jogo, Então dependendo... seria jogar por um empate fora e vencer em casa. Vencer em casa com lastro mas aí. Tem chance do Fluminense de passar? Sim, essa fase agora é até obrigação, né, Pachá? Os clubes de maior investimento a Copa do avançarem, Brasil, né? O sistema de mata-mata sempre traz surpresas, né? Sim. Eu não cravaria nenhum dos cariocas garantido na segunda fase. Porque, como o André disse também, mata-mata, você sai totalmente fora, muda Aliás, totalmente... Fase, só retificar, é sexta fase. Muda Quem totalmente... agora, sexta fase. Muda totalmente a dinâmica, né, de um campeonato longo, você né? Tá confiante? De um campeonato longo para um campeonato de mata-mata. Tem que confiar tá sempre. Sempre. Então vamos lá. Marcos Macedo. Vasco da Gama pegou o Paysandu, campeão paraense. Como é que você vê esse confronto aí? Vasco decidindo em São Januário a sua vaga. Acho que o Vasco passa. Tranquilamente ou com emoção? Não, com bastante emoção. Porque o Vasco na Copa do Brasil, até quando chegou à final contra o Corinthians ano passado, o Vasco foi finalista, teve passagens aí do Vasco contra adversários de menor porte nos pênaltis, né? Nos pênaltis, Água Santa, talvez consiga um empate lá. O Vasco tem uma boa quantidade de torcedores lá no Pará e capaz de empatar lá e ganhar aqui por um gol de diferença, deve ser isso. Então você está confiante o Vasco na sexta fase? Na sexta fase, com bastante emoção. Tá, agora vamos fechar aqui com o Marcelo Guimarães, Botafogo e Chapecoense. Chapecoense que retornou à primeira divisão, a divisão de elite do Campeonato Brasileiro nesse ano. Marcelo, Botafogo decide em Chapecó. Como é que você projeta aí esse da mesma confronto? Forma que o Flamengo tem que fazer o resultado em casa. Mas o Botafogo está tendo dificuldade de vencer no Newton Santos, Está né, tendo dificuldade de vencer. Em qualquer lugar, né, o Botafogo está tendo dificuldade de vencer. Mas no Newton Santos até é surpreendente. Já surpreendeu, já foi perder a vaga na Libertadores. Está fazendo valer aí a questão. Perdeu a vaga para a né? Libertadores em casa, né? Pois é isso que eu estou abordando com você. Preocupa. Mas tem que fazer o resultado em casa. Mas tem que fazer o resultado em casa, lógico. Chapecó mais tranquilo. Encarar esse pessoal lá, então, tá bom. torcida deles. Não, pode concluir. Então, encarar eles lá para depender de resultado com a torcida contra é complicado. Bom, então, segundo os nossos convidados aqui, todos os cariocas avançam para a sexta fase da Copa do Brasil. O Flamengo passa pelo Vitória da Bahia, o Botafogo vence o confronto contra a Chapecoense, o Vasco elimina o Paysandu e o Fluminense, do mesmo modo,
também consegue passar pelo Operário do Paraná. Bom, no segundo bloco o assunto é curto, é a Copa do Brasil, e no terceiro bloco nós falaremos de Libertadores, Sul-Americana, Copa do Mundo e teremos também assuntos polêmicos para debater aqui com os nossos convidados. Não saiam daí, o intervalo é rápido, voltamos já. Você que está assistindo ao programa No Ataque na Defesa, preste atenção nessa dica. Se a fome atacar, contra-ataque com o melhor brioche da cidade. Massa macia, sabor irresistível e com muito recheio. Pensou brioche? Pensou? Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa No Ataque na Defesa e é hora de falarmos de Libertadores. Mas antes de entrarmos aqui no assunto com os nossos convidados, vamos mostrar aí os brasileiros campeões da Libertadores. Todos os cariocas já conquistaram essa competição, sendo que o Flamengo é o time que tem mais conquistas entre todos os brasileiros. 4 conquistas, que ganhou no ano passado a 4ª Libertadores, enfrentando o Palmeiras em Lima, no Peru. O Fluminense tem uma conquista, o Vasco uma conquista e o Botafogo também uma conquista. Agora vamos ver aí um vídeo, a produção vai colocar, de todos os campeões da Libertadores para os nossos convidados aqui e para vimos aí que quem tem mais entre todos os participantes da Libertadores é o Independiente da Argentina, com 7 conquistas. Entre os brasileiros, repito, o Flamengo com 4 conquistas é o maior vencedor. Então vamos agora colocar os grupos aí na tela. Grupos na tela. Grupos do Flamengo é o grupo A, Flamengo, Estudiantes, Cusco e Independente Medellín. E o grupo C do Fluminense é Fluminense, Bolívar, Desportivo Lagoaíra e Independente, Rivadavia, Independente Rivadavia da Argentina. Vamos destacar aí os grupos aí. No grupo A, o Flamengo. Vamos destacar aí os adversários do Flamengo no grupo A. A produção vai projetar aí os adversários do Flamengo no grupo A. Aí está. Flamengo, Estudiante, Cusco e Independente Medellín. Volta para cá, produção. E eu passo a palavra para o André Belato. Está confiante na classificação do Flamengo? Lembrando, André, que o Flamengo teve dificuldades na fase de grupos ano passado, embora tenha se sagrado campeão. O Flamengo quase foi eliminado na fase de grupos. E agora temos um adversário que enfrentamos também na Libertadores passada, que é o Estudiantes, e só passamos nos pênaltis. Como você está projetando aí esse grupo do Flamengo? O Flamengo passa com tranquilidade, o Flamengo passa com dificuldades ou o Flamengo nem sequer passa? Pachá, vai ser uma surpresa o Flamengo não se classificar, mas, como você disse, há alguns anos o Flamengo tem dificuldade na primeira fase. Inclusive em 2019, quando fomos campeões, tivemos dificuldade. Outros anos, terminamos a primeira fase em primeiro e segundo, invictos, e tivemos dificuldade nas fases seguintes, enfim. Libertadores é um campeonato diferente. Esses times de menor investimento a gente não pode subestimar. Jogar nesses estádios, Cusco, na altitude, por exemplo. Cusco, esse time peruano, né, que há alguns anos já não disputa a Libertadores,
a gente tem um problema de não conhecer tanto esses times, mas acredito que com o plantel que o Flamengo tem, com a experiência que já tem de Libertadores, passa bem nessa primeira etapa. Ótimo. Então vamos agora à vez do Leonardo Sindorf. Vamos colocar aí na tela o grupo C do Fluminense. Destacar aí o grupo C. Fluminense, Bolívar, Independente Rivadavia e Desportivo Laguaíra. Leonardo Sindorf. Pode voltar aqui pra gente, produção. Leonardo Sindorf, grupo do Fluminense. Pachá, eu vejo ali um clube com mais tradição, Bolívar, né? E altitude. É altitude. Então, corroborando aqui com o que disse o André. São campeonatos de tiro curto, né? De ida e volta. Adversários que podem surpreender. E volta aquela máxima, né? Em casa... Rivadavia, por exemplo, eu nunca ouvi falar, Leonardo. E Desportivo Laguaíra. Não sei como são esses adversários. E também confesso que não conheço nada do Cusco, adversário do Flamengo, Independente Medellín. Apesar dos cariocas, principalmente estarem sendo protagonistas, né, da Libertadores nos últimos anos, mas é sempre uma surpresa, né? Tem horas que o futebol iguala muito. Desde 2002 só dá. Desde 2002 só carioca, né? 22 e 25 Flamengo, 23 Fluminense, então, 24 Botafogo. Não tiro nem brasileiro, o protagonismo estritamente carioca. Campeonato difícil, né, Pachá? Fase de grupo, jogos ida e volta. Confia na classificação? Enfim, confio. Sempre confiando, apesar dessa questão da altitude. Mas os outros clubes ali são relevantes a nível de protagonismo, né? Então o Fluminense tem a obrigação, mais uma vez, de passar aí, pelo menos em segundo lugar no grupo. Bom, então na opinião do Léo Sindorf, o Fluminense se classifica para a próxima fase, e na opinião do André Belato, o Flamengo também consegue a sua classificação. Eu queria colocar aqui na roda dessa conversa o Marcelo Guimarães e o Marcos Macedo. Começando aí pelo Marcos Macedo, rapidamente, Flamengo e Fluminense. Tá. Avançam ou não? Avança Flamengo, avança Fluminense. Para mim, a final tem grande chance de Você ser já foi lá Fla-Flu. na final? Já foi lá, final. Pô, os dois técnicos dos dois times são muito bons, excelentes. Não, mas qual foi a sua final que você projetou? Fla-Flu. Fla-Flu? Se for possível, é Fla-Flu. Então o título permanece no Rio, qualquer que seja o campeão. Leonardo Jardim e o Zé Beldia são dois técnicos excelentes. Fluminense, então, time muito bom, o Flamengo time excelente. Vascaíno confiando aí numa final Fla-Flu da Libertadores. Seria o Fla-Flu do século. Do século. Marcelo Guimarães, na sua opinião, Flamengo e Fluminense avançam na Libertadores? Eu acho que avançam sim, todos os dois. E a final também para você é Fla-Flu, não? Pode ser também. Pode? Vou com a opinião do amigo aqui. Então tá bom. Mas eu acho que os dois passam sim. Pode ter uma certa dificuldade em questão de altitude ou adversário desconhecido, mas eu acho que todos os dois têm elenco para isso. Bom, então na opinião aqui dos nossos convidados, Flamengo e Fluminense avançam na Libertadores. Então vamos mudar agora de competição sul-americana, que temos a participação do Botafogo do Marcelo e do Vasco da Gama do Marcos Macedo. Na tela aí, os grupos da Sul-Americana. Destaques para o grupo E, Racing Caracas, Independiente e Botafogo. E o grupo G, que é o do Vasco da Gama, com Olímpia, Audax Italiano, Barracas Central. Marcelo Guimarães. Botafogo tem o Racing, adversário que venceu o Botafogo na Recopa Sul-Americana do ano passado, um adversário difícil. O Flamengo teve dificuldade de passar pelo esse adversário na Libertadores também do ano passado. Como você projeta o Botafogo aí? É possível a classificação ou não do Botafogo na Sul-Americana? Eu acho que é possível sim. Lembrando que na Sul-Americana, que salvo equívoco, o meu Marcos Macedo vai me confirmar isso, só passa um e o segundo colocado cai para segundo melhor colocado. Não, desculpa. Não, passam dois, né? Passam dois, né? Passam dois. Acho que é o terceiro. Então vamos lá, o terceiro aqui. Eu acho que passa Racing e Botafogo, o time cascudo do Racing. Não, eu estou fazendo confusão aqui, desculpa, Marcelo. Na Libertadores, os dois primeiros avançam e o terceiro colocado cai para a Sul-Americana. Foi uma confusão que eu fiz aqui. Vamos lá. Não classifica o terceiro melhor colocado, não? Não. O terceiro colocado da Libertadores nos grupos, ele cai para a Sul-Americana. Botafogo então passa, eu acho que passa. Esse Independiente não é o... Não é o da Argentina, o argentino, não, né? Não, eu sabia disso, eu só queria confirmar. Esse Independente é da Bolívia, de Sucre, na Bolívia. Então tá, então
confirmando que passa os dois. Não sei se tem altitude. Agora, Caracas não tem? não, Caracas é Venezuela, mas é um time chato quando joga em casa, né? Um time chato também. Bom, no grupo G, Marcos Macedo, Olímpia, time que já venceu a Libertadores aí 3 vezes, se eu não estou equivocado, ou 4. Audax Italiano é um time chileno. O Barracas Central é um time argentino. E o Vasco da Gama, se dá bem aqui no grupo G, você gostou ou vai ter dificuldade? Acho que pegou um grupo bem difícil. Eu ouvi dizer, assim, não pelo Renato, mas que o Vasco não ia priorizar a Sul-Americana. Tá bem difícil o grupo. A gente pode confirmar, mas eu acho que na Sul-Americana classifica o primeiro e o segundo colocado joga contra o terceiro colocado então não da é Libertadores. Eu acho que não é não. Então tem que passar quase em certeza primeiro. absoluta. Vasco tem condição ou não? Tem o Olímpia, né, e o Audax. Não tá fácil não, tá bem difícil. Mas você tem ano passado foi pior. Expectativa, passa ou não passa? Passa. Respirou fundo, né, Marcelo? Eu percebi ali uma indecisão do Marcos Macedo. Bom, o André Bellato e o Leonardo Sindorf, como o Marcelo Guimarães e o Marcos Macedo opinaram na Libertadores, eu vou pedir que opinem na Sul-Americana, mas rapidamente. Leonardo Sindorf, Botafogo e Vasco, passa um deles só ou nenhum dos dois? Eu vou dar uma força para meus amigos aqui, eu acho que passa. Passa os dois? Passa os dois. André Tudo vai melhorar. André Bellato. Meus amigos, não passa nem Botafogo e nem Vasco. Pelo futebol... O André Bellato não quis ficar em cima do muro. Não, eu explico rapidamente. Botafogo pelo atual momento do futebol que está jogando, e o Vasco ele vai colocar mais energia no Brasileiro e na Copa do Brasil. Eu acho que vai faltar elenco. É uma explicação razoável, André. Não teve clubismo aí, eu percebi que o André não agiu com clubismo. Bom, então falamos aí sobre Libertadores, Sul-Americana, analisamos aí as possibilidades de classificação do Flamengo e do Fluminense nos seus respectivos grupos na Libertadores e do Vasco e Botafogo também nos seus respectivos grupos na Sul-Americana. Agora vamos mudar completamente o assunto, saindo de clubes para a seleção. Seleção brasileira, nós estamos em data FIFA, a seleção perdeu para a França o primeiro amistoso, 2-1, jogará na terça-feira contra a Croácia e a seleção brasileira tem despertado aí pouco interesse, na minha opinião, dos torcedores. E eu gostaria de projetar, pedir à produção para projetar o grupo do Brasil na Copa do Mundo. Está aí na tela, o grupo do Brasil é o grupo C. Brasil, Marrocos, Haiti e Escócia. Vamos nos concentrar apenas no grupo C para debatermos aqui uma situação. Pode voltar para cá, produção. Vamos começar aqui com Marcelo Guimarães. Marcelo Guimarães, rapidamente, Brasil, na sua opinião, passa de fase e chega até onde na Copa do Mundo? Afinal, vem o Hexa, na sua opinião? Eu acho que passa. No grupo passa. E chega até onde? Chega até talvez uma semifinal. Acho que não tem elenco. Não vem o Hexa esse ano. Eu acho que o Hexa não vai ficar para a próxima. Marcos Macedo, Brasil, grupo C, passa, não passa, e até onde o Brasil consegue chegar, ou até mesmo ao título, você confia ou não? O Brasil passa, provavelmente, acho que até as quartas de final, geralmente o Brasil está sempre entre os 8, e não é o favorito, mas tem boa chance de acertar o time, o Ancelotti é um grande técnico, e chegar a uma final e ser campeão, tem chance, mas não é o favorito para mim. Tá. Vamos passar para o Léo Sindorf, opinião sobre Brasil. Primeira fase, acredito que passe. E enxergo hoje que a seleção brasileira não está pronta. As demais seleções europeias estão muito à frente do Brasil. Se chegarmos aí umas quartas de final, para mim vai ser muito. Tá? Eu acho que a gente ficou muito para trás. Depois de 2022, o Brasil perdeu muito tempo. E nós perdemos o time para as grandes seleções europeias, de um modo geral. Tá. André Bellato, participação do Brasil na Copa do Mundo, qual a sua expectativa? Pachá,
se nós não ganharmos essa Copa agora, vai ser o maior intervalo de tempo que a gente não foi campeão. Era de 70 para 94, essa Copa faz 24 anos, se a gente não ganhar essa, maior intervalo. O primeiro jogo é Marrocos, jogo complicado. Se não ganhar ou não for bem em Marrocos, complica dependendo do jogo da Escócia. Acho que passa no sufoco e não chega na semifinal, não. Para, como sempre, nas quartas. Então, na opinião aqui, nós temos apenas um mais otimista, que é o Marcos Macedo, de que a seleção poderia conquistar o Hexa. Bom, atenção, produção, para o corte no Instagram. Produção, atenção, para o corte no Instagram. A partir de junho terá início a Copa do Mundo FIFA de futebol. As seleções da França, Espanha e Argentina são consideradas pela mídia especializada as favoritas ao título. Inglaterra, Portugal, Alemanha e Brasil correm por fora. A seleção brasileira, desde o fracasso na Copa de 2014, realizada no Brasil, perdeu prestígio mundial no cenário futebolístico mundial. Aliás, a goleada sofrida para a Alemanha por 7-1 parece ter sepultado o otimismo do torcedor brasileiro. Mas sob o comando de um dos melhores treinadores do mundo, o italiano Carlos Ancelotti, a seleção brasileira pode voltar ao topo do futebol mundial. Temos bons jogadores, como Vini Júnior, Rafinha e até mesmo o jovem Estevão. Nós, brasileiros, vamos torcer para que a seleção volte aos bons tempos, quando a camisa amarela impunha respeito e temor aos adversários e conquiste o tão desejado hexacampeonato. E você, acredita que a seleção brasileira possa conquistar o hexa? Comente aí. Bom, meus amigos, eu coloquei aqui como favoritas as seleções de França, Espanha e Argentina. Rapidamente, todos concordam com essas seleções ou acrescentaria mais alguma? Rapidamente. Eu não concordo muito com a Argentina, não. Não? Eu acho que França e Espanha, sim. Então a Argentina correndo por fora. Mais alguém discorda aqui das favoritas? Espera aí, o microfone. Marcelo, repete aí no microfone, por favor. Você tiraria a Argentina. Eu tiraria a Argentina, acho que França Corre e por Espanha fora. tem mais Tá, elenco, Marcos Macedo. mais futebol. França, Espanha e Portugal. França, Espanha e Portugal como favoritas. Tá. Leonardo Sindorf. França e Espanha. França e Espanha. André Bellato. Nessa ordem, França, Portugal e Argentina. Tá. França, Portugal e Argentina. Bom, então falamos aqui sobre as possibilidades aí da seleção brasileira na Copa do Mundo. Há aqui, pelo que eu entendi e ouvi, um certo pessimismo com relação ao hexacampeonato. Vamos torcer para que a seleção brasileira possa, nas mãos, sob o comando de Carlo Ancelotti, fazer uma grande Copa do Mundo e, quem sabe, conquistar o tão sonhado e desejado hexacampeonato. Bom, agora nós vamos falar aqui de assuntos polêmicos. Nesses últimos 15 minutos de programa, vamos falar de assuntos polêmicos. Peço desculpas aqui aos meus convidados antecipadamente. São questões que os torcedores dos seus respectivos clubes não gostam de falar, mas eu vou aqui fazer esses questionamentos para cada um deles, começando pelo Marcelo Guimarães. Nós temos duas imagens aí para projetarmos para o Marcelo Guimarães analisar. Não, desculpa. Produção, tá certo. Vamos primeiro ver essas imagens aqui. Títulos do século XXI. Nossos convidados vão ficar bem informados de que o Flamengo tem 30 títulos. Olha a diferença do Flamengo para o segundo colocado, o Corinthians, com 19. No século XXI, o Flamengo é disparadamente o time que mais conquista títulos. Nós temos aí Hall dos Campeões. Hall dos Campeões, o Flamengo, vocês percebam que nas competições mais relevantes, o Flamengo, nesse século, conquistou mais títulos. Olha lá, 4 brasileiros, 4 Copas do Brasil, 3 Supercopas, 3 Libertadores, isso tudo nesse século. Enquanto outros cariocas tiveram bastante dificuldades, a não ser o Botafogo lá, que conquistou a Libertadores, e o Brasileiro. E o Fluminense também conquistou uma Libertadores nesse século e 2 brasileiros. Bom, o Vasco da Gama é o time que tem menos títulos aí entre os grandes. E para fechar,
foi eleito agora foram eleitos os 3 melhores times do mundo nas últimas temporadas. Real Madrid, nenhuma surpresa em primeiro, City também, não vejo nenhuma surpresa em segundo, mas em terceiro colocado nós temos o Flamengo, para mim aí uma surpresa. Bom, voltamos para cá. É opinião aí de todos que o Flamengo nesse século lidera entre os cariocas como o melhor time, talvez, no Brasil? Rapidamente, antes de começarmos aí os temas quentes polêmicos. É lógico, são números. Todos evidentes. concordam? Marcos Macedo. Concordo. Sim, acompanhe aí os meus amigos. Os números não mentem, né, Léo? Contra números não tem argumento, né, Pachá? Isso aí, contra... Isso vem de um trabalho de finança, marketing, enfim, aumento de receita, e aí repercute isso em campo. Apesar de não ser uma regra absoluta, mas repercute em campo. Bom, então vamos voltar aqui para os assuntos quentes e polêmicos, começando com o Marcelo Guimarães. Temos duas aí projeções para o Marcelo analisar. Primeiro, Marcelo, Botafogo nasceu em 2024 e morreu em 2024? Vamos ver o Botafogo esse ano, como é que está a situação do Botafogo. A outra tela aí. Eliminado na Libertadores, vice-campeão da Recopa, vice-campeão da Supercopa, eliminado no Campeonato Carioca, mas foi campeão da Taça Rio, alguns botafoguenses consideram isso. E eu gostaria da sua opinião. O que está acontecendo com o Botafogo? E se te incomoda esse fato de os torcedores rivais provocarem o Botafogo dizendo que o Botafogo nasceu e morreu em 2024. Marcelo, você tem um minutinho aí para falar sobre isso. Tempo de Botafogo. Foi tempo de Botafogo. Foi tempo de Botafogo. Não, eu acho que o time não está bem, está sem comando. Não me importuno com as provocações dos meus amigos. Mas, Marcelo, mas aqui, eu acho que... Eu quero que você use da tua sinceridade. É claro que há um incômodo para o torcedor do Botafogo, que conquistou em 24 os 2 principais campeonatos, Libertadores e Brasileiro. Isso é um feito que só o Flamengo conseguiu por 2 vezes e lá atrás o Santos de Pelé. Isso é um feito que enche o torcedor do Botafogo de orgulho. A expectativa do botafoguense, do torcedor alvinegro, era que o Botafogo continuasse essa trajetória vencedora, o que não aconteceu. Não aconteceu, também acho. Mas isso, o que você acha? Acha que o maior culpado é o Textor? Eu acho que hoje é o Textor por motivos financeiros. E como se livrar dessas acusações de que o Botafogo nasceu e morreu em 24? Eu acho que ele começou a nascer foi em 23. Ele começou com aquela perda daquele título. Com aquela perda. Ali já começou. Foi considerado a maior pipocada do futebol mundial. Foi um parto quase que prematuro. Mas veio 24. Mas aí 24 ele reacendeu. Em 25 ele começou a voltar. Externa o teu sentimento, rapidamente, Marcelo, externa o teu sentimento. Frustração, decepção? Não, decepção. Decepção Você esperava pela falta que o de comando. continuasse brigando por título? Ah, lógico, não tem dúvida. Como você falou, investiu 700 milhões, e mal investidos, porque contratação até mesmo agora, ali... Até agora. Não, mas as contratações ainda em tem si... competições aí, Copa do Brasil podia ter arrumado nomes melhores, talvez até mais caros, mas vou arrumar pelo menos uns 3 bons, né? Porque arrumar 10 porcaria e não dá, né? Bom, tá bom, Marcelo. Saiu-se bem aqui na sua resposta, externou o seu sentimento, que era exatamente o que eu gostaria de saber. Agora vamos para o Vasco. Imagem do Vasco na tela. Imagem do Vasco na tela. Marcos Macedo, 10 anos sem título estadual, 15 anos sem Copa do Brasil, 26 anos sem ganhar o Brasileiro e 28 anos sem conquistar a Libertadores. Esse quadro aí incomoda o torcedor vascaíno e como fazer com que o torcedor do Vasco possa voltar a ter o sabor de uma conquista de um título? Bateu na trave ano passado na Copa do Brasil, perdeu para o Corinthians em pleno Maracanã. Tá, vou dar esperança para o vascaíno. No século XX, o Vasco começa em 1923 do zero. E termina o século como o 2º melhor clube brasileiro, atrás só do Flamengo por pouco. E o Vasco, então, o século XXI, também vai estar começando a partir de 2023. 2023 para cá nunca mais vai cair. São 77 anos que faltam do século XXI. Está seguro disso? Estou seguro. Acabou. Eu vi que você encheu a boca para falar Acabou. que o Vasco jamais vai cair. Acabou. Isso não acontece mais. Já é um título isso? Já é um título, mas o Vasco agora vai... Os únicos problemas que o Vasco tem na vida se chamam Corinthians, principalmente, e Flamengo.
Se não existisse esses dois clubes, o Vasco era recordista de títulos no Brasil. Então a gente vai conseguindo. O que você quer dizer é que o Vasco não se cansa de ser vice para o Flamengo e para o Corinthians? Só, é quem eliminado da Libertadores, Corinthians. Campeonatos cariocas perdeu uns Se o 10 Vasco pro pegar Flamengo. o Botafogo na final, ele ganha. Ganha. E se Fluminense, pegar o Fluminense na final? Fluminense dá uma sorte incrível. Ó, o Leonardo do seu lado aí, o seu companheiro aí, se mexeu aí. Não, Libertadores agora, se tivesse Mas o Vasco, o Flamengo, o responde Fluminense ia a minha ganhar todo pergunta. mundo, Como- menos o Vasco. Responde a minha pergunta exatamente como eu perguntei ao Marcelo. Qual o seu sentimento de ver aquele bolo ali de aniversário de falta de títulos para o Vasco da Gama? Como torcedor do Vasco, isso aí tá na internet, tá no Instagram, essas provocações aí, sempre colocam esse bolo e cantam parabéns pro Vascaíno. Como é que é o teu sentimento quando vê isso? Pode, externa isso, eu quero saber. Revolta, decepção, frustração, Não. mágoa, ressentimento. Não, eu tô tranquilo, aquele bolo vai se desmanchar. O Vasco agora reformou o CT dele, está se organizando, aquele bolo vai ruir. E o Vasco, se Deus quiser, não vai encontrar o Corinthians mais nas decisões e vai voltar a ganhar os títulos. O Flamengo, no Flamengo não tem jeito, no Carioca vai ter que encontrar. Não sei qual o jeito que o Vasco vai dar para ganhar do Flamengo no Campeonato Carioca. Você acha então que algum pedaço daquele bolo ali vai. Seja o estadual, seja Libertadores, seja Brasil, brasileiro ou Copa do Brasil? Se pode encontrar o Palmeiras, o Vasco ganha. Tá bom. Pode encontrar o Cruzeiro, ganha. Encontrou o Corinthians, Então passa o aí Flamengo, aí acabou. Então a esperança é que pelo menos uma parte daquele bolo Vai. seja apagada. Vai apagar. Vai Tá bom, apagar. confiança aí do Marcos Macedo, torcedor Cruz Maltino. Vamos para o Leonardo Sindorf. Leonardo Sindorf, nenhuma provocação pessoal ao Fluminense, é porque o tema aqui é esse. Né? O torcedor do Fluminense, produção aqui comigo, torcedor do Fluminense enche a boca para dizer e provocar os rubro-negros falando o seguinte, afirmando o seguinte, ganhar Fla-Flu é normal. Produção, coloca aí as duas imagens na tela aí, por favor. Retrospecto, o Flamengo supera o Fluminense na história, nos últimos 10 anos e nos últimos 10 jogos. Então, ganhar Fla-Flu para o tricolor é normal, mas o retrospecto contraria essa afirmação. Outra tela, produção. Retrospecto geral, finais diretas, Flamengo tem uma vantagem agora sobre o Fluminense, e mata-mata nos últimos 10 anos foram 9 classificações do Flamengo contra 2 apenas do Fluminense. Eu gostaria, Léo, que você explicasse. Produção, pode voltar aqui. Que você explicasse como ganhar Fla-Flu é normal diante dessas imagens que foram apresentadas a você nesta oportunidade. Os números não mentem, né, Pachá? Eu acredito que essa máxima aí do Fla-Flu normal, alguns jogos recentes, né, de repente até em finais, que se criou essa questão aí do Fla-Flu normal. Nos finais o Fluminense só ganhou 2. Só ganhou 2, né? Perdeu 7. Então eu acho é uma rivalidade, é um jogo especial, um Você jogo acha que a gente isso mexe com a gente. é um alimento para o torcedor do Fluminense querer acreditar Sim. nessa máxima de que ganhar Fla-Flu é normal? Porque é um jogo diferente, né, Pachá? É o maior clássico do Mas sob o Brasil. seu ponto de vista, fica à vontade Não, pra eu acho- contrariar os números ali. Não, os números estão dizendo que a verdade não é essa, né? É Mas porque então por que você entende que o torcedor tricolor, sempre que o Fluminense vence o Flamengo, a primeira publicação até no porque- site oficial do Flamengo do Fluminense, perdão, provocando É o Flamengo porque- a ganhar é Fla-Flu porque normal. a rivalidade é grande, né? E o gosto de se ganhar do Flamengo Eu vou é até anormal, pedir aqui então. a interferência. Marcos Macedo, André Belato e Marcelo Guimarães, vocês não veem essa provocação do tricolor quando ganha um jogo do Flamengo? Ganhar Fla-Flu é normal? Vê ou não vê? Eu vejo. Bom, então pode continuar, Léo. Não tem mais muito o que falar, não. Os números estão aí, né? Bom, então você acha que isso é uma máxima para alimentar? É para alimentar, o ego do torcedor tricolor. alimenta a rivalidade e hoje em dia Mas é aquilo. O ego do tricolor se inflama com esse, Se inflama esse porque ganhar Fla-Flu é normal. se inflama porque o Flamengo é o adversário a ser batido, né? A verdade é essa, né, Marquinhos, Bom, meus amigos? mas então 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 você- eu acho que é uma motivação a mais. Você há de concordar que ganhar Fla-Flu não é tão normal. Não é tão- quanto a não é tão torcida normal do assim. né? Tá certo. Vamos lá. André Belato, meu querido
amigo rubro-negro como eu, né? Eu não tenho dificuldade para externar, a mesa me entrega que sou um rubro-negro fanático, mas aqui procuro, na condição de comentarista, ser isento, falar de todos os clubes, e as provocações para o Flamengo também existem, e eu quero aqui te dar algumas. Mas vamos primeiro mostrar aí duas telas para o André Bellato e para os nossos telespectadores. Duas telas aí. A primeira tela. Flamengo, última pesquisa, detém 26% da população brasileira torce para o Flamengo. São cerca de 40 milhões de torcedores. A vantagem para o Corinthians é significativa. Para Vasco, Fluminense e Botafogo, então, nem se fala. Flamengo, maior torcida do Brasil, inquestionavelmente. Vamos para a segunda tela. E é aí que está o que eu vou perguntar. Segundo uma pesquisa do jornal O Globo, em 2025, as torcidas que mais cantam. E o Flamengo foi eleita aquela que mais canta, de 95,1. Lidera ali. Você vê que o Fluminense está na 9ª colocação, o Botafogo na 10ª, e me surpreende o Vasco na 12ª. Bom, dizem os torcedores rivais, os antiflamenguistas, que torcida do Flamengo é de teatro, torcida do Flamengo é terceirizada e torcida do Flamengo ela é alimentada, superestimada pela Rede Globo de televisão. Marcelo Bellato, qual é a sua impressão a respeito desse tipo de provocação ao torcedor do Flamengo? E tem mais uma que eu vou acrescentar já, ia deixar por último, mas já vou acrescentar porque a hora está adiantando e o fim do programa se aproximando, que o Flamengo não tem estádio. Você tem 2 minutos aí para falar a respeito disso, André Bellato. Vamos lá, Pachá. Acho que isso é a maior mentira que existe, né, no meio dos torcedores, dizer que a torcida do Flamengo é de teatro. Eu, particularmente, já tive a oportunidade de assistir a final da Libertadores em 19, em loco, com aqueles gols do Gabigol. Tive a oportunidade de estar em Montevidéu quando a gente perdeu para o Palmeiras. Tive a oportunidade de estar em Doha no Mundial de Interclubes contra o Liverpool. E nós cantamos mais do que todas as torcidas desses estádios que eu mencionei, mesmo fora do Brasil. Então, eu acredito que isso é uma lenda, uma provocação saudável, gratuita, mas vale a diversão, vale a brincadeira. Mas é importante citar também que com os ingressos dos últimos anos, com esse poderio financeiro do Flamengo, aumentou muito o valor do ingresso. Hoje a frequência do Maracanã é totalmente diferente de quando eu comecei a frequentar o Maracanã na década de 80, 90. É realmente diferente. Isso é inegável. Os outros clubes, quando a gente compara valor de ingresso, são valores mais acessíveis, onde o povo, torcedor raiz, está mais frequente na arquibancada. Então, dá essa sensação que a torcida do clube A, B ou C canta mais, grita mais, mas isso, se você estiver lá no coração da raça rubro-negra, da torcida jovem, da torcida jovem do Flamengo, você vai ver que isso não é verdade. Então isso foi criado para uma provocação gratuita aos torcedores do Flamengo. Exatamente. Bom, estamos chegando aqui ao fim do programa No Ataque e na Defesa de hoje. Eu quero agradecer a presença do Marcelo Guimarães, do Marcos Macedo, do Léo Sindorf e do André Bellato. Vocês abrilhantaram e engrandeceram o programa de hoje. Muito obrigado pela participação de vocês. Infelizmente, nosso tempo está terminando. Eu não tenho como dar aí a palavra para uma despedida, mas agradeço a participação e espero retornar em breve ao programa No Ataque e na Defesa. Espero que vocês tenham gostado. Fica o convite aqui para o próximo programa. Ficamos por aqui. Um abraço.